Quem está chegando por aqui é o camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. O nome dele é Jorge Serrão. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo Sensor, você não vale nada, é picareta. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Os bancos brasileiros influenciados por forças internacionais às quais são vinculados já fazem ações de bastidores para impedir que a crise institucional brasileira, a mais grave da história, se transforme também numa hecatombe econômica. É isso. Os banqueiros, na prática, já estão agindo nos bastidores, principalmente do Senado, para impedir que essa crise escale ainda mais. E para isso, eles já estão convencendo os senadores a mudarem de posição. Senadores que não queriam nada em tratar sobre a questão, por exemplo, de impedimento de ministro do Supremo, já começam a surpreendentemente mudar de ideia. E esse é o ponto, a influência política de bastidor, ela começa a falar mais alto. E aí, decisões políticas importantes no próprio Congresso Nacional começam a mudar os ventos. Tudo que estava do lado mais tirânico da força começa a, de repente, não mais ser cooptado ou a aceitar o jogo da tirania. E não é por convicção política, não. É por convicção econômico-financeira. É a sustentabilidade política do parlamentar em jogo. Banqueiro não entra para brincadeira. Banqueiro quer tudo, menos tomar um mega prejuízo, ainda mais em função de um problema que não é dele. O que os banqueiros brasileiros têm com a lei Magnitsky norte-americana? Nada. O que eles têm com a decisão de Donald Trump de sancionar um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro de maneira inédita? Nada. Eles não querem confusão para o lado deles. Mas a coisa começa a ficar feia porque o Supremo Tribunal Federal começou a pressionar os bancos. Vocês têm que ficar do lado do ministro Alexandre. O ministro Alexandre também fez uma pressão, deu uma entrevista internacional à Reuters dizendo que os banqueiros tinham que respeitar a lei e, em tese, ficar do lado dele. E o ministro Flávio Dino já tinha até desenvolveu a tese numa outra ação judicial para que o Supremo Tribunal Federal prevaleça nas decisões e que as leis brasileiras valham aqui e as de fora não. Mas a questão não é nada disso. A Magnitsky, ela é muito específica, é uma lei que vale nos Estados Unidos da América. O que pega da Magnitsky por aqui são seus efeitos secundários. E aí que entram os bancos, porque eles também estão tomando agora os efeitos secundários de um risco sistêmico. Por exemplo, se eles não obedecerem à lei americana, forem impedidos de funcionar lá, ou então, por algum motivo, os Estados Unidos da América mandarem por reação desligar um banco do sistema financeiro, quebra na hora, quebradeira é total. E antes da quebradeira começa o medo. E aí muita gente que tem muito dinheiro, o que faz? Começa a tirar o dinheiro dos bancos. Fugiu grana do banco, o banco fica sob ameaça, fica frágil. É isso. Lembra um pouco aquela frase do Karl Marx, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, e os bancos não são tão sólidos quanto parecem. Ainda mais os brasileiros, que têm grandes vínculos estrangeiros e que são muito dependentes da rolagem de dívidas. Os bancos brasileiros operam altamente endividados. Então, um peteleco estoura com eles. Por isso, eles não querem confusão política e querem que a crise política se resolva do jeito que der para que não vire prejuízo econômico para eles. É nessa lógica que o pessoal do Supremo deveria pensar, em vez de começar a escalar ainda mais a briga com Donald Trump. Pensem nisso. Ainda dá tempo de pensar antes da hecatombe econômica. Para a Auriverde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.